Olá, leoninos e leoninas desse canal maravilhoso. E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Galera, vamos lá, vamos colocar aqui a nossa leitura na mesa. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esqueça o like, deixar um comentário para amiga, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho, deixa a sua mensagem. É sempre bom saber o que vocês estão achando, se essas leituras estão ressoando para vocês. Estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Antes de começar, que eu tinha tirado uma carta, né, do Osho para pensar. Eu gosto de tirar a carta desse baralho para fazer, né, reflexões. Eu acho que vai funcionar muito bem pra gente, né? Temos aqui uma rainha de paus e a carta do sol, né? Aqui mostra uma energia radiante, 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 se esvaindo. O que está acontecendo com você, Leão? O que está acontecendo? Está mostrando alguma coisa que está tirando de você seu brilho, sua luz, sua força, sua saúde. Imagina que você é um concentrado de energia, né? E aí aquela energia tá vazando, alguma coisa tá furada e aquilo ali tá vazando, sabe? E aí a gente não tá entendendo o porquê que aquela felicidade, que aquela sensação de que sou capaz, aquela sensação, ou então a forma como você olha para tudo que você construiu até aqui, para toda a tua jornada, e você olha e de repente entende que aquilo ali não é nada, não valeu nada, não foi nada. O que aconteceu para você estar se sentindo assim agora, né? E a carta que eu tirei antes de começar, que era para mim, mas eu vou usar porque eu gosto de pensar, né? Graças a Deus. Então essa carta fala sobre os pensamentos desejosos e me trouxe uma reflexão com essa carta que saiu aqui, que pode ser que junte as peças e ajude a gente a entender também isso tudo, né? Essa carta dos pensamentos desejosos é tipo uma parábola, né? De um homem que chega num lugar, ele tá viajando assim, e de repente ele acaba entrando no paraíso. E no paraíso, segundo uma tradição, nesse lugar as árvores, elas realizavam desejos. Bastava você sentar embaixo da árvore que ela realizava os desejos, né? Que a pessoa tinha. E aí ele, sem saber disso, estava embaixo de uma árvore, aí resolveu dormir. Aí quando ele acordou com fome, ele falou: poxa, eu queria comer, será que eu consigo arrumar uma comida por aqui? De repente a comida apareceu voando. E aí ele comeu, aí depois ele pensou assim: eu estou com sede. Aí de repente um vinho apareceu. E ele, né, conscientemente ele se embriagou. E aí, conforme ele estava lá, né, ele começou a pensar assim: nossa, o que será que está acontecendo aqui? Será que eu estou louco? Será que eu estou sei lá, vamos botar assim, um filme, então, e tem algum fantasma me pregando peça, me aterrorizando aqui? E aí o que aconteceu? Apareceram fantasmas, começaram a aterrorizar ele começou a enlouquecer, aí aquilo começou a dar errado, e aí ele começou a ficar com medo, aí de repente ele falou assim: esses são verdade, esses fantasmas são verdade, eles vão me matar. E aí o que aconteceu com ele? Morreu. Então, o que isso trouxe, né, de reflexão? Tudo é criação nossa. Tudo na nossa vida é criação nossa. Só que, às vezes, na minha visão pessoal, o negativo, ele ganha muito mais força do que o positivo. E quando a gente não tá conseguindo ser quem a gente é, quando a gente tá anulando a nossa autenticidade, nosso jeito original de ser, quando a gente tá tentando se moldar, né, na sociedade, num espaço ali para poder agradar as pessoas, a gente vai perdendo autoestima, a gente vai perdendo força, a gente vai perdendo brilho, a gente vai perdendo a coragem de ser, e aí a gente vai vibrando numa frequência tão baixa, tão do mundo, tão ruim, e aí a gente começa a pensar de uma forma assim tão sombria, tão brutal, tão negativa sobre tudo, sobre nós mesmos, e a gente inconscientemente não percebe o inferno que a gente criou para viver. E nessa parábola, ela fala que as coisas acontecem imediatas, mas ela também traz a ideia de que às vezes certas coisas demoram um certo tempo para surgir na nossa vida. E aqui está mostrando uma pessoa cheia de vida, cheia de luz, veio para o mundo para brilhar. Energia de leão é isso, né? Por isso que o regente é a energia do sol, né? Então é como se a gente estivesse vindo para o mundo para brilhar, mas o mundo, ele é um mundo muito sombrio. Então quando você chega aqui embaixo, você olha para todo mundo, tá todo mundo naquela vibração baixa, né? O ambiente, ele influencia.
E aí aquilo que você veio trazer de tão especial para o mundo, para as pessoas ao seu redor, para a família, para os amigos, para os amores, tudo aquilo que você veio trazer para cá, você começa a achar que tá errado. Porque não tem isso aqui. Como que eu vou fazer um negócio desse? Não tá tudo tão escuro. Tipo, eu que tô errado, né? Brilhando assim, cheio de felicidade, cheio de vida, nesse mundo tem alguma coisa errada comigo. E aí aquilo começa a invadir um campo que é muito fértil e muito perigoso quando a gente não sabe utilizar ele com sabedoria, que é o campo mental. E aqui é como se estivesse mostrando isso. Você pode estar vendo a sua força, o seu brilho se esvaindo, indo embora, se destruindo, desintegrar por conta de você olhar para fora, olhar para a vida, prestar atenção nos acontecimentos e achar que tem algo errado com você, porque você está querendo viver, querendo ser, querendo brilhar, enquanto o mundo está numa decadência, assim, como se fosse um abismo, uma queda livre tão profunda em que você olha assim, cara, só pode, o erro tem que ser meu. O mal, ele tá tão, assim, tão romantizado, ele tá tão do nosso dia a dia que a gente olha para fora e acha que aquilo é normal e estar bem é uma coisa absurda. E a gente pode achar que não, mas isso é como nós estamos vivendo. Ninguém medita mais, ninguém tem paz mais, ninguém sabe o que é isso, tá todo mundo doente. E aqui, juntando todas essas informações, eu acho que a nossa mensagem ela tá falando sobre isso. Presta atenção. Mesmo que essa verdade de ser sua tão linda, tão especial, seja algo que não está compatível com o mundo, ainda assim ela é o correto, ela é o certo. Então, assim, a gente às vezes, né, vê uma mentira sendo contada muitas e muitas vezes, a gente acaba que aquela situação ali começa a se tornar uma verdade, mas ela ainda é mentira, a verdade ainda tem que prevalecer. Então, faça o certo 1000 vezes, mesmo que todo mundo diga, ele ainda vai ser o certo. A mentira nunca vai conseguir se transformar na verdade. Ela veste todas as roupas, ela vai fazer tudo possível para te enganar e ainda assim ela continuará sendo uma inverdade. Então, aqui alguma coisa está falando sobre isso. Defenda aquilo que acredita até o fim, mesmo que você morra por isso. Mas lembre que você está levando luz em algum lugar. Não importa o seu trabalho, não importa o que você está fazendo, as pessoas ao seu redor, ninguém concorda com a sua opinião, não interessa se aquilo ali é algo que brilha, que acende a sua centelha divina, continua. Mas não deixa que esse vazamento onde está todo mundo ali cavucando para encontrar de onde está vindo essa luz. Será que se eu apertar, que se eu furar mais aqui, isso acaba? Entenda que as pessoas, o mundo está fazendo isso com você, Leão. Ele está tentando furar você de todas as formas e desses furos são feridas, são dores, são males, traumas que ele vai jogar, o mundo vai fazer isso com você para que você se enfraqueça. Mas ainda assim, a primeira missão que você veio para a Terra para fazer era a questão de expressar a sua verdade, expressar a luz, trazer, iluminar os caminhos e as pessoas que você fosse encontrar. Então não pode desistir. E essa rainha de paus é a energia de fogo, a energia daquilo que a gente tem com fartura, com abundância e que a gente traz para compartilhar. Junto com o sol é isso, eu vim compartilhar minha energia, o brilho, a esperança de viver com as pessoas. Mesmo se você trabalha no escritório e não fala nada com ninguém, você pode achar que está ali à toa. Mas aquilo que você vende nas relações com as pessoas, o fato de estar ali, de ser aquela pessoa e frequentar aquele ambiente, você está curando elas sem que elas percebam. Então, continue fazendo o que você precisa fazer. Cuidado com os pensamentos. Os pensamentos, eles às vezes são tão fortes que a gente pensa que Deus está nos castigando, mas a gente pediu às vezes coisas horríveis para nós porque a gente não está suportando mais estar. E em momentos de crise, principalmente, são os momentos em que mais a gente pensa coisas sombrias. Às vezes a gente pensa até pede para ir embora, né? E aí a gente não sabe, pensa que aquilo ficou ali no ar, mas às vezes aquele pedido se constrói de alguma forma. Da mesma forma que a gente entende isso, a gente tem que sempre pensar assim, meu Deus, me ajuda, me ampara, entendeu? Limpa meus pensamentos, tira essa dor de dentro de mim. Quando a crise vier, peça que tire a dor de dentro de você. Deixa que ela construa um cenário caótico dentro da sua mente, porque aquilo vai sair dali, igual uma impressora. E se você não conseguir dominar os seus pensamentos nos próximos tempos, nós vamos ter muitos problemas. Porque a gente vai estar entrando num campo com essas configurações celestes
que se você não tomar conta das suas emoções, elas vão ficar muito descontroladas, elas vão invadir esse campo mental e elas vão te dar um cenário tão difícil, mas tão difícil que a única coisa que você vai desejar é ir embora daqui. Então, ou você aprende que você vê mesmo para brilhar, vai ser difícil, mas ainda assim é a sua verdade, defenda ela até o fim que você morra. Por isso, ou a vida vai continuar trazendo para você uma realidade onde você precisa se encaixar, ou você fica cinza ali embaixo, à base de remédio, doente, deprimido, esgotado, ou realmente o mundo vai parecer que não é para você. Acho que o mundo ele foi feito de uma maneira assim muito bonita, muito com uma ideia, né, um plano inicial muito bonito, mas com essa capacidade de controlar através da mente a maldade, a dor, tendo essa intensidade tão mais profunda até do que a felicidade, isso foi se perdendo, mas ainda é como se não tivesse assim decretado que isso é uma sentença, sabe? O mundo está determinado ali que vai ser dessa forma para sempre. Não, ainda tem. Se ainda a gente continua nascendo, continua vindo com essa mesma essência, com essa mesma vontade de fazer diferente, eu acho que ainda assim alguma coisa conta que alguém vai conseguir fazer a diferença. Mesmo que 1 ou 2 ou 3, já é alguma coisa, né? E você é um desses 1, 2 ou 3 que veio para cá, né, trazer alguma coisa de muito bom só pela sua presença. Então talvez você precise olhar para isso e acreditar mais em você. Aqui está mostrando que você ainda é tudo isso que você, lá no fundinho, você ainda acredita que você é. Mas vai precisar lutar contra uma árvore gigante que tem dentro da sua cabeça, que fica criando um monte de coisas sombrias. E ensinar ela a criar coisas boas. E isso vai se tornar um hábito que você vai fazer agora a partir desse momento que você assistir. Você vai criar isso como um hábito, você vai pensar em só coisas boas. Até mesmo quando a situação estiver feia pra caramba, você vai fazer de tudo para manter esse pensamento. Porque entenda, não tem nada que a gente cocrie no nosso pensamento que não aconteça depois. Até mesmo as coisas ruins. Então, assim, a partir desse momento, prepare-se para ter uma vida muito boa. E trazer o que você tem de verdade dentro de você, mesmo que ela esteja embaixo de muitos entulhos, traz ela com muita sabedoria para agora, ilumina, pensa coisas boas, tenta ver o lado bom das coisas nos momentos de desafio. Entenda que toda vez que a gente está no momento de desafio, uma coisa que a gente aprende na marra, toda vez que você está num momento muito bom da sua vida, se prepara porque está vindo um tsunami. Toda vez que você está num momento muito difícil, que a coisa está feia, respira porque é a hora que as coisas vão virar. Então, assim, se acalma, entendeu? Você ainda não deixou de ser quem você veio ser. E agora, o seu inimigo, que você pode achar que vem de fora, que é a inveja das pessoas, que é tudo mais, blá, blá, blá. O seu maior inimigo está dentro da sua cabeça. E se você quiser um conselho para esse momento, que é para os próximos tempos nessa leitura, preste atenção nos seus pensamentos, porque o que você desejar vai ganhar força de realização, vai se expandir. E o que expande isso não distingue o que é bom, o que é ruim, não. Ele não quer saber, ele vai te dar aquilo que você desejar com mais força. Então preste atenção, cuidado, porque às vezes a gente está numa emoção tão negativa, tão sombria, 10 de espadas não é fácil. Às vezes você quer, né? O pessoal sempre gosta de fazer essa piadinha. Ah, então eu quero ganhar na loteria, ter muito dinheiro. Você pode ganhar muito dinheiro e ele vir com 10 de espadas. Você vai sofrer tanto, mas tanto, por causa daquele dinheiro, que você vai se arrepender de ter pedido tanto dinheiro e não ter pedido paz. Então, ele vai mexer profundamente com a sua cabeça para mostrar para você, se você não souber desejar. Ou até mesmo aprender a parar de desejar e esperar apenas que a vida te entregue aquilo que é seu. Se você acha que parar de desejar é o ponto, nessa parábola até é sobre isso. Quando a gente para de desejar, quando a gente entra num ponto neutro e medita, a gente para de tentar ficar entre esses extremos de querer tudo que é muito bom e de querer tudo que é muito ruim, porque estamos, né, desesperados. Eu acho que ficar em um ponto de equilíbrio, onde você não deseja nenhum nem outro, não te faz uma pessoa, vou botar assim, invisível na vida, como se não tivesse mais nada, mas faz com que você viva em paz, porque nenhum extremo é bom para estar, né? Então aqui talvez eu esteja falando sobre isso. Por que você não para de desejar, talvez, então?
Por que você não simplesmente é? Não vibra o que você é, não se permite expressar o que você é e deixar que a vida retribua tudo isso que você já é, entende? Numa coisa em equilíbrio, numa luz muito bonita, numa sinceridade, numa coisa verdadeira. Talvez é só parar de desejar, seja bom ou ruim, e assim a vida vai ter tempo para te surpreender com coisas que talvez te façam bem, o que você realmente precisa para evoluir, para que a vida continue, para que as coisas aconteçam. Então, creio eu que seja isso. Esse é o recado de reflexão para esse domingo. Espero que de alguma maneira faça sentido para vocês. Para mim, trouxe bastante reflexão. Pensei muito sobre tudo que acontece. E eu acredito que também isso tem muito a ver com a energia, né? Isso tem muito a ver com a nossa energia. A gente está entrando num ponto assim muito poderoso de evolução. A partir dessa semana, aí, principalmente, há um grande choque, tem muita coisa acontecendo. E ter controle das emoções, ter controle dos pensamentos, principalmente através da meditação, que faz com que a gente silencie, né, esse excesso de confusão dentro da nossa cabeça, é o que vai nos salvar de muita tragédia e também de muita coisa que a gente não precisa passar, né? Se a gente encontra esse ponto de equilíbrio entre os extremos. E aqui eu saio a carta da energia, a carta dos cristais, né? A energia é a fonte da vida plena. Saber direcionar a nossa energia é um aprendizado diário, que também incentiva que você medite, que você tire tempos para se desconectar de tudo, porque o nosso ser precisa disso. Entende? Porque se você é uma pessoa de excessos, de muita energia, como tá aqui, você vai cair para algum dos lados ou vai ficar oscilando entre eles o tempo todo e isso vai ser um inferno. Então, se você não souber dominar isso diariamente, através de uma meditação, de uma coisa de desacelerar, a vida vai se tornar sempre um fardo. Um fato ou situação está exigindo muito de vocês. Ter que ser muito feliz ou ter que fazer as coisas ou estar esgotado e já querer ir embora daqui. É uma pausa para recarregar é necessário para colocar as ideias em ordem e escolher melhor o seu caminho. Se você quiser tirar o domingo para uma introspecção, para uma meditação, ou escolher a partir de agora, todos os dias tirar um momento para você, nem que seja por 3, 5 minutos, onde você para de pensar e fica quieto no teu canto e reflete, respira, vai ser a melhor coisa que você vai fazer, tá bom? Esse é o conselho do nosso tarozinho de hoje. Espero que de alguma maneira faça sentido para muitos de vocês. E é isso, gente. Muita gratidão. Excelente domingo para todos e até a próxima. Tchauzinho!